A paz do Senhor, irmãos. É uma alegria poder estar com vocês. Estou com muita saudade de cada um, dos nossos encontros, dos nossos bate-papos, dos nossos abraços. É muito bom, a gente valoriza demais. Quantas vezes eu mesma, estou falando por mim, quantas vezes assim, hoje eu estou tão cansada, acho que eu não vou hoje não, vou no outro culto. E hoje a gente valoriza tanto, porque sinto muita falta, sabe, de estar ali em comunhão, junto com vocês, junto com o pastor, com as pastoras da nossa igreja. Tudo me faz muita falta, me sensibiliza sinceramente. Me emociona até quando eu falo. Hoje eu tive a honra, de trazer uma palavra para a igreja e eu queria compartilhar com você o que Deus tem me dado essa semana. Ele me deu Salmos e me deu o Salmo 121. Mas antes, eu queria orar com vocês. Então, entremos em espírito de oração. Pai querido, Pai amado, aqui estamos diante de Ti, Senhor. Em primeiro lugar, para Te agradecer, Senhor. Te agradecer as maravilhas que o Senhor tem feito à nossa volta, mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio a esse caos que se tornou um mundo, Senhor. Não é uma particularidade do nosso país, mas o mundo inteiro, Senhor. Mas o Senhor assim mesmo tem feito maravilhas, Senhor. E eu sou testemunha de vários, Senhor, vários irmãos nossos que estão curados. Um outro amigo nosso que também tem lutado, que está aí já quase fazendo 60 dias, Senhor. E hoje recebemos a notícia de que ele já está sentando, Senhor. Pai, como isso é maravilhoso, Senhor, ver o Teu mover, mesmo diante de tanta coisa ruim, Senhor. Mas também por isso tudo nós te agradecemos, Senhor. Pai, toma nossas vidas nas Tuas mãos como tem tomado até hoje, Senhor. Nós queremos estar debaixo das Tuas mãos, Senhor. Não queremos sair debaixo delas, Senhor. Porque só o Senhor é quem pode nos proteger, nos guardar, Senhor. Diz a Tua palavra que de que adianta o sentinela se Deus não guardar a casa? E assim é. De que adianta termos outras situações de achar que estamos protegidos se o Senhor não nos guardar? Não tem máscara, não tem roupagem, porque se o Senhor não nos guardar, nada disso adiantará. E eu sou muito grata ao Senhor, porque até agora, Senhor, nós estamos sobrevivendo a essa pandemia, Senhor. Grata pelos meus irmãos, os que continuam sãos e aqueles que foram curados pelas Tuas mãos, não precisando sequer ir para respirador, ser entubados, Senhor. Muito obrigada pela Tua graça permanente sobre nós, Pai. Eu Te agradeço por tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é difícil essa situação que a gente está vivendo, muito difícil. Eu acho que na minha vida inteira, eu nunca pensei em viver um momento como esse. É tudo muito diferente. A gente não poder abraçar, a gente não poder beijar, nem o nosso filho. Eu não vejo minha filha há muito tempo, quer dizer, minto. Eu vejo assim, eu fui lá entregar uma coisa, apanhar outra coisa, mas não tem o abraço, o aconchego. Que coisa difícil. Mas está escrito, que isso aí é o princípio das dores. Quando a gente lê lá em Apocalipse, eles falam sobre isso, E segundo o nosso apóstolo Lindenberg, ele diz que isso aí não é nem perto do que vem, no final dos tempos, depois que a igreja tiver subido. Então, é porque a gente não tem realmente, nunca viveu nenhuma situação semelhante. Então, eu acho que incomoda essa distância, incomoda esse medo. Mas que outro dia eu estava até falando aqui em casa, a gente não pode ter medo. O medo é o inimigo, é o oposto da fé. Eu tenho fé, como vocês creio que também têm. E se a gente tem fé, a gente não pode ter medo.
A gente tem que se proteger sim, é dever, tem que sair de máscara, usar álcool gel, fazer todo esse protocolo, chegar em casa, tirar o sapato, não pisar de sapato. A gente não pode pegar a roupa, deixar dentro de casa, a gente tem que botar para lavar imediatamente, a gente tem que passar álcool. Então, todas essas coisas a gente tem que fazer, tem que tomar esses cuidados. Mas quem nos guarda é o Senhor Deus, e nele nós estamos seguros. Então, irmãos, vamos ler o Salmo 121? Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De noite não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então nós vemos aqui o salmista, evocando Deus, olhando para os montes e perguntando: de onde virá o meu socorro? Antigamente, os povos pagãos, eles adoravam os deuses e relacionavam os deuses pagãos aos montes, porque até por causa dos gregos, Porque o Monte Olimpo, um monte onde ficavam aquelas imagens, era dedicado aos deuses, Então, a gente sabe que o povo mesmo de Israel muito se contaminou com outras religiões, com outras doutrinas pagãs. Mas o salmista, ele não vê isso. É isso que me chama a atenção. Ele não olha para o monte achando que o monte ali está o Senhor. Ele vê que Deus está além do monte, E que ele sabe que o socorro só pode vir do Senhor. Não era o monte que daria o socorro. Era um lugar simbólico, Como também tem hoje o simbolismo, É simbólico. A gente sobe um monte, vai orar para se separar, para ter mais intimidade com Deus. Mas a gente sabe que não é o fato de ir ao monte é que a gente vai ter as nossas bênçãos, nem como é que se diz? Nos salvar, porque foi ao monte. O monte é um lugar onde a gente se separa para a gente orar, para a gente ficar mais perto de Deus, porque não tem barulhos estranhos. Então, mas a gente sabe que não é um monte, mas eles acreditavam, os antigos, o pessoal pagão, que o monte tinha Deus habitava ali dentro. Então eles invocavam no monte para ter o Deus que vivia ali. Nosso Deus é aquele que tudo vê, aquele que fez os céus, a terra, todo o universo, tudo está nas mãos dele. Os povos pagãos, eles colocavam a fé deles em símbolos, nessas atitudes, que a gente via, em coisas, em lugares. Mas nós que cremos no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso, naquele que é o Criador de todas as coisas, não vemos por aí, por esse lado, Mas, para vocês verem como era, Jeremias, naquela época, muito tempo atrás, Jeremias, grande profeta de Deus, Deus chama ele para profetizar. E ele, depois vocês podem até reler isso, no capítulo 7, do versículo 2 ao versículo 4, eu peguei uma tradução da Bíblia Viva porque eu achei que essa tradução ela era mais clara de entendimento, Deus diz para ele: vai até a porta do templo e faça este aviso ao povo. Povo de Judá, ouça esta mensagem do Senhor. Escutem todos vocês que vêm adorar aqui. O Senhor Deus de Israel diz o seguinte:
Apesar de todos os seus pecados, se vocês abandonarem seus maus caminhos, eu deixarei que vocês vivam em sua própria terra. Não se deixem levar pelas mentiras de quem diz: o templo do Senhor está aqui em Jerusalém, nossa cidade nunca será destruída. E por que Jeremias falava isso? Porque o povo, naquela época, confiava que os sacrifícios, os holocaustos oferecidos no templo de Jerusalém os livraria da profecia que anunciava a destruição de Judá. Mas, ao mesmo tempo, eles ofereciam esses sacrifícios, eles não mudavam o comportamento deles, nem as atitudes. Eles continuavam pecando e se fiando que Deus não iria destruir, porque a profecia era: se emendem, consertem seus caminhos, porque eu destruirei a terra de vocês. E eles não acreditavam, porque os próprios sacerdotes da época, eles diziam: não, o templo de Jerusalém, o templo de Deus é em Jerusalém, Deus não destruirá a cidade cujo templo é nela, né? Então, eles se fiavam nessas coisas, confiavam também em jejuns de rito vazio, porque eles faziam jejum para as suas próprias necessidades. Nesses jejuns deles não expressava clamor, louvor e nem a necessidade de Deus. Então, Deus via isso, que aquele jejum que eles estavam fazendo era um jejum em vão, era para seus próprios interesses. E que interesses? Eram interesses de resolver rixas, eram interesses de causas de contendas, eram interesses de resolver injustiças até, né, que eles cometiam contra os mais fracos. Então eles continuavam sem pecado e sem intimidade com Deus. Nesses textos proféticos que eu andei lendo, pesquisando, a gente vê, né, e confirma, porque nós, graças a Deus, né, nós temos uma igreja que prega a palavra, e a gente vê que Deus não está naquilo que se faz sem comunhão com Ele, que é feito apenas como um ritual. É como ir à igreja e não está de corpo presente. Então, estou no templo, estou de corpo presente, mas eu não estou com o meu espírito ali, não estou em comunhão com Deus. Então, de nada valeu eu estar ali. Não adianta eu fazer um jejum e estar ali falando mal do meu irmão, atacando outras pessoas com palavras, murmurando. Então, é um jejum vazio. O jejum, ele é para a gente ter a intimidade com Deus. É o momento que a gente se separa, se consagra a Ele, buscando sentir a presença dele na nossa vida. Então, Deus não estava com aquele povo. Deus, na verdade, ele é muito misericordioso, muito benigno, porque ele ainda diz: se vocês se arrependerem, se vocês voltarem atrás, se vocês passarem a ter uma atitude, como está escrito na minha palavra, de compaixão com aqueles mais pobres, né? Ter piedade das viúvas, ajudá-las, eu deixarei vocês viverem na terra que eu prometi aos seus pais. Ele, na verdade, o que Deus queria? Ele queria que todos tivessem um coração como Davi, como ele quer até hoje, né? Que a gente tenha um coração como Davi, que era um coração adorador, um coração que adorava ele em espírito e em verdade, né? Ele, já naquela época, essa palavra existia ali, né? Embora isso esteja lá em João 4:24, né? Que vai chegar o tempo que vamos adorá-lo em espírito e verdade. Mas Davi já praticava isso, porque ele era totalmente Deus, ele pecava sim como um homem,
Mas quando ele se dava conta do erro dele, ele se arrependia, aquilo que, sabe, rasgava o coração dele, ele chorava por aquilo, porque ele sabia que ele tinha desagradado Deus, né? E então, Deus quer isso de nós também, né? Ele diz, onde tiver 2 ou 3 e me evocarem, né? Tiverem 2 ou 3 e clamarem por mim, eu estarei no meio deles. E isso está lá em Mateus 18, 20. Jesus sempre estará presente em nossas vidas, aqui daqueles que clamam naturalmente. Ainda, mesmo que a gente não tenha 2 ou 3, muitas vezes a gente está sozinho, né? Mas se a gente clamar como Jonas, que estava sozinho na barriga do grande peixe e clamou, ele veio ajudar a Jonas. Davi, quando estava na cova dos leões, Daniel, quando estava na cova dos leões, ele também clamou e Deus atendeu. E quantas vezes, né, Davi mesmo sozinho clamava a Deus, né, e Deus socorria. Então, a gente vai entender que a Bíblia nos ensina o tempo todo a confiar em Deus e obedecer. Nós obedecemos porque nós confiamos nele. Aprendemos também que mesmo sendo Deus tão poderoso, tão santo, e nós sendo tão pecadores, ainda assim, Deus tem misericórdia de nós, Ele não nos abandona. A palavra dele diz que seu pai pode te abandonar, sua mãe pode te abandonar, mas Ele não vai te abandonar. Ainda que um exército acampe ao seu redor, o Senhor nos livrará. Ainda que andemos no vale da sombra da morte, temos um Deus que responde às nossas orações e é dele que vem o nosso socorro. E aí a gente pergunta, e nesses tempos difíceis e trabalhosos, que um vírus invisível aos nossos olhos, né, parou o mundo, parou a economia, parou a vida social, parou as escolas, parou tudo, até a nossa ida ao templo. E aí perguntamos, onde estão os nossos olhos? Muitas pessoas nesse tempo difícil têm colocado seus olhos na desesperança, por várias causas. Por causa do confinamento, por causa do desemprego, por causa da enfermidade, por falta dos seus entes queridos, por falta pelo falecimento até de algumas pessoas da família, os amigos queridos, né? E não conseguem enxergar além do monte. Não conseguem enxergar que há um Deus vivo, um Deus que é o dono da história, que é maior que todos os problemas que acontecem. Nós passamos pelos problemas, pelas enfermidades, pelos vales, pelos desertos, pelas perseguições, mas há um Deus vivo, há um Deus presente, há um Deus que não cochila, há um Deus que não dorme. Há um Deus que vela pelas nossas vidas, que caminha conosco, que luta as nossas lutas. Por isso, não devemos nos entregar às desesperanças, nem deixar que aqueles que a gente conhece se entreguem também. Precisamos ter sempre uma palavra de ânimo, uma palavra de amor de Deus para essas pessoas, porque muitos estão se entregando. E se entregando vem a depressão, vem uma série de outras consequências. Então, a gente, como cristãos que somos, temos sempre que levar uma palavra de esperança, mostrar que há um Deus, sim, um Deus que tudo vê, um Deus que tem o controle de tudo, porque se até um passarinho, um pardalzinho, não morre sem a permissão de Deus, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão de Deus, uma folha da árvore não cai sem que Deus permita. É porque Ele está no controle de tudo e nós estamos seguros nas suas mãos. Encerro essas palavras de hoje pedindo também a Jesus que
nos dê sempre a clareza dos nossos caminhos. E que digo para vocês o que ele disse na despedida dele, quando ele falou aos apóstolos: no mundo tereis aflição. Aflições, aliás, no plural, não era uma, eram várias. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós temos que confiar nessa palavra, porque a palavra de Deus é a palavra que cura, é a palavra que salva, é a palavra que transmite esperança. E o que nós precisamos nesse momento é de esperança, porque isso vai passar, com certeza vai passar. Eu gostaria que, ao passar, nós fôssemos todos, pessoas melhores, pessoas mais amorosas, pessoas que tivessem mais piedade do irmão. Mas a gente vive num mundo capitalista, num mundo muito, muito, muito cruel. Mas ainda assim, Deus é maior do que tudo isso. E Ele pode mudar esta situação, esta visão também. Porque a gente conhece tantos testemunhos de pessoas que viviam uma vida degradante e que ao ouvir a palavra se transformaram. Então eu creio também que hoje não é diferente nessa situação. Pelo contrário, o fato das igrejas estarem fechadas, tem muitos pastores, muitos apóstolos fazendo lives e levando a palavra. E muitas pessoas têm a oportunidade, até porque um amigo compartilha, aí de repente para ver e essa palavra entra, e a palavra transforma. E não é uma coisa que a gente possa, como eu diria, premeditar. Às vezes a gente, não, eu vou levar aquela palavra e fulano vai aceitar. Não, até conosco mesmo, se nós observarmos, a gente muitas vezes lê a Bíblia, lê um texto, lê uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas às vezes não vê com os olhos espirituais. Aí de repente, na hora que Deus quer nos chamar a atenção, Ele abre a nossa visão, abre os nossos olhos. E nós então aí entramos na dimensão divina, nós entramos na dimensão de Deus, e é aí que se opera a transformação. Então, irmãos, não podemos ter olhos de desesperança, temos que ter olhos de muita esperança, sabendo que o nosso Deus é um Deus misericordioso, que nos ama e que Ele não está punindo ninguém. Deus apenas, Ele não compactua com as coisas nefastas do mundo. Foi assim também em Israel. Israel se desviou de Deus, Judá se desviou de Deus. Deus enviou profetas, muitos profetas para avisarem: retornem aos seus caminhos, vai acontecer uma invasão, vocês vão perder sua terra, vocês serão cativos, vocês serão escravizados. Mas eles não quiseram ouvir. Então Deus castigou? Não. Deus está aqui e nós estamos aqui. Quando a gente vai por conta da gente, na nossa força, no nosso conhecimento, nós saímos, é por nossa conta. Ele avisa, volta, aí a pessoa vai, a nação vai. Não é que Deus castigou, mas é o juízo. Eu tenho até esses dias eu estava meditando nessa palavra, porque eu estava lendo os profetas menores, e que em todos eles vão para pregar, e no Isaías também, Jeremias, que Israel, Judá iam ser destruídos, porque se afastaram do caminho do Senhor. Não era porque ele estava enviando aquilo, é porque ele sabia, ele vinha em circunvizinhança. Judá, então, ela vivia numa esquina. As grandes nações estavam ao seu redor. Então, bons exércitos, muita gente. Então, quem é que garantia Judá? Era Deus.
Quando eles saem da proteção de Deus, eles estão por conta deles, e por conta da gente, a gente não consegue nada, porque a nossa força vem do Senhor. Então eu estava vendo isso e estava vendo a minha vida. Eu morava no Recreio com o Cláudio e Deus me deu a oportunidade, eu sempre digo, foi uma oportunidade, isso foi uma bênção de Deus, de comprar um apartamento na Barra. Aí o apartamento foi comprado, tinha ainda a moradora e eu continuava no Recreio. Nesse inteirinho da negociação, o processo está correndo, eu comprei financiado e essas coisas demoram. O Cláudio saiu do Sesc. Saiu do Sesc, foi trabalhar numa empresa que era na cidade. Então ele ia do Recreio para a cidade todos os dias. E aí ele começou a reclamar. Não, a gente tem que ir lá para a Barra, porque o apartamento já deve estar vazio, a gente tem que pedir o apartamento se tiver alguém morando, porque você só deu 3 meses, a gente vai para lá, porque lá tem um ônibus do condomínio, eu vou chegar mais cedo, eu vou ter a condução certa, porque às vezes ele perdia a van, né? Aí já chegava atrasado. Aí assim nos mudamos e vivemos aqui maravilhosamente, né? Eu gosto muito daqui, não tenho nenhuma restrição, realmente foi um presente maravilhoso que Deus me deu, que eu nem merecia. Aí, esses tempos aí, eu disse, Cláudio, isso aqui eu agora sou uma pessoa aposentada, tenho que pensar no futuro, né? Então, acho que está na hora da gente se mudar, você está na cidade, então se a gente for morar ali perto da igreja, no Tijuca, será melhor para nós, você vai de metrô, não precisa ter carro, a gente vai fazer uma economia de condomínio, essas coisas todas. Andamos vendo casa, andamos vendo avaliação do apartamento, os corretores diziam, não vale a pena vender agora, os imóveis estão baixos, e as casas estavam muito valorizadas. Aí deixamos de lado esse projeto. E agora me aparece essa pandemia. Aí eu estava dizendo, Deus pensa em tudo, porque o nosso olhar é míope. Então, Deus já sabia que vinha essa pandemia. Cláudio voltando a trabalhar, ele vai ter que ir de ônibus. Agora, ir no ônibus do condomínio é uma coisa, que ele pode levar o alquinho, o spray, passar na poltrona, não vai ninguém em pé, né? O próprio ônibus pode fazer esse negócio de sentar e deixar um lugar vazio. Tudo isso é possível. Mas e se ele estivesse na Tijuca? Ele teria que ir de metrô, com o metrô apinhado, com uma possibilidade de contaminação muito maior. Então, muitas vezes, a gente quer, mas o nosso querer não é da vontade de Deus. E eu agradeço a Ele muitíssimo, porque não deu certo esse projeto da gente e nós estamos seguros aqui onde nós estamos. Então, eu deixo vocês com a paz, vamos orar, fazer uma oração de encerramento, pedindo ao nosso Deus maravilhoso, misericordioso, que nos mantenha sempre embaixo das suas mãos e que nos dê discernimento e visão espiritual para que nunca queiramos sair dessa proteção maravilhosa, divina, poderosa, para seguir as nossas próprias vontades, aquilo que a gente acha que é melhor. Porque nós achamos, mas Deus tem certeza do que é e o que não é. E quando Ele nos dá, Ele tem a certeza de que Ele está dando algo que vai ser muito bom para a gente. Então, a gente muitas vezes não entende, mas Deus é conosco. E nós temos que estar realmente submissos a Ele, porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Pai querido, Pai amado, agradeço esta oportunidade que me foi concedida nessa noite de compartilhar com meus irmãos a Tua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor me deu espiritualmente, Senhor, as minhas experiências contigo, Senhor, que sirva também, Senhor, como não é referência, que a gente não é referência de ninguém, mas como uma experiência que os irmãos podem se lembrar numa hora de dificuldade, Senhor. Não nos deixe, Senhor, esteja sempre conosco, com a nossa família, Senhor, que nós possamos sempre estar debaixo das suas mãos, Senhor, acolhidos por Ti, escondidos debaixo das Tuas asas, do mal que ronda o mundo, Senhor. Peço a Ti, Senhor, por todos aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor.
os nossos irmãos, porque Tu não negaste ninguém, Tu vieste para todos, Senhor. Que eles tenham a oportunidade de Te conhecer como o Senhor é, esse Deus maravilhoso que nos protege, que nos guia e que nos dá o melhor dessa terra, Senhor. Abençoa nosso país, abençoa o nosso estado, abençoa as nossas igrejas, nossos irmãos, a nossa família, Senhor. Os nossos pastores, os ministérios, os apóstolos, Senhor. Abençoa, sim, Senhor. Traz sempre uma palavra de ânimo para todos nós, Pai. E guarda-nos de todo mal. Amém. Fiquem com Deus, meus irmãos. Glória a Deus.